luz envolva a cada um de nós. A prece, como foi falado no início, muitas pessoas esquecem do valor real. Outras nunca pararam para pensar o que realmente significa a prece. Outras pessoas dizem, olha, eu não sei orar. Imaginando que a prece tem força a partir de palavras, se são bonitas, se são colocadas de uma forma bela. E sabemos que não. Que a prece não precisa de uma fórmula, não precisa de uma postura física, mas precisa sim termos uma atitude mental. A prece, ela é de grande valor. Mas o que é a prece? O que é a prece? A prece é a nossa comunhão com Deus, o contato com esse Pai, que nós podemos louvar, podemos pedir, podemos agradecer. Algumas pessoas, quando estão felizes, elas muitas vezes esquecem de Deus. Esquecem de agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelas oportunidades que têm. Não são muitos os que lembram de agradecer quando tudo está bem. Outras pessoas dizem que para fazer uma prece, ela imagina que tem que fazer prece só nos momentos difíceis. E quando os momentos difíceis aparecem, a pessoa diz, mas como que eu vou fazer uma prece num desespero desse? Eu não tenho nem cabeça para orar. Não tenho como me concentrar, porque eu estou passando por grandes dificuldades. Outros dizem, olha, eu não tenho fé. Eu gostaria de ter fé, mas eu não tenho. Se essa pessoa soubesse que se ela fizesse uma prece pedindo a Deus, honestamente, fé, a sua fé, dia a dia, iria aumentar. Outras dizem, eu não tenho tempo. Eu passo a vida correndo tanto que chega no final do dia, eu estou tão cansado. Eu não tenho energia, não tenho ânimo, não tenho disposição para fazer uma prece. Se essa pessoa soubesse que ao fazer uma prece, ela vai estar se ligando com energias superiores e com isso se reabastecendo de energias salutares. Com certeza ela não chegaria no final do dia tão exaurida de energia, de forças. Então, a maioria de nós acha que a prece é algo que nós fazemos, mas que não sei se funciona muito, afinal de contas, dizem alguns, a prece não vai mudar as coisas. Eu não vou mudar o destino das coisas. Deus sabe do que eu preciso, então eu fazendo uma prece ou não, eu não vou mudar nada. Será que nós não mudamos nada? Sueli Caldas-Schubert, no livro Mentes Interconectadas e a Lei da Atração, um livro excelente, aqui ela conta que em 1974, em dezembro, no dia 24, o pai dela teve um infarto. E foi, às pressas, para o hospital. Eles de família espírita. E foi atendido. E depois do atendimento, o médico chegou para a família e disse, olha, o caso dele é gravíssimo. É gravíssimo. Se vocês sabem rezar, rezem. E saiu. Vocês imaginem um médico dizer isso. Se vocês sabem rezar, rezem. Porque o caso dele é gravíssimo. Só faltou dizer, olha, amanhã não sei se estará vivo. Né? Bom, quando o médico saiu do quarto, a mãe de Sueli e suas irmãs, a mãe disse,
Bom, rezar é conosco mesmo, nós somos espíritas e vamos rezar. E começaram a orar. Orar com sentimento, orar com a vibração, pedindo a Deus que ajudasse aquele pai a recuperar a saúde, se assim fosse do seu merecimento. E conta ela no livro que passaram a madrugada do dia 24 para o dia 25, orando. Entre uma prece e outra, conversavam um pouco e depois retornavam a orar. E ela disse que, um pouco antes das 8 horas da manhã, o médico chegou dentro do quarto onde elas estavam. O pai estava em outro, não, provavelmente na CTI. E disse: Jesus olhou aqui para baixo hoje. O seu José Caldas, tudo aquilo que ele apresentava ontem se estabilizou. E ele vai se recuperar. Segundo ela, o pai ganhou uma moratória de 14 anos. Já desencarnado. E um pouco antes de desencarnar, ele disse: olha, começou a dizer, eu já fiz isso, já fiz aquilo, começou a dar orientações, 14 anos depois. E desencarnou, apesar de não ter nenhuma... Quando ele chamou, 14 anos depois, a família e começou a dizer, olha, eu já estou próximo a 80 anos, vou completar o meu aniversário e já completei a minha passagem aqui na Terra. E começou a dizer que iria desencarnar em breve. Mas os familiares, ninguém aceita isso, né? Mesmo sendo espírita, as pessoas dizem, não, capaz, você ainda vai ficar muito tempo conosco. E assim elas fizeram. Embora soubessem que o pai provavelmente já não teria muito tempo. E eles completaram as bodas de ouro naquele ano. Ele completou os 80 anos e no final daquele ano ele desencarnou. Mas esse pai teve 14 anos de moratória. Claro que ele tinha merecimento. Não foram somente as preces delas, mas com certeza as suas preces ajudaram. Mudaram talvez o rumo de alguma coisa? Provavelmente. Pela ação da espiritualidade, pela fé e força que elas oraram e pelo merecimento dele. Então, muitas vezes nós podemos sim, através da nossa oração, através da nossa fé, nós podemos mudar muita coisa para melhor. Então, a prece é uma comunhão com esse Pai. E essa comunhão, ela é fundamental. Alguns cientistas, médicos, psicólogos, terapeutas já reconhecem o valor da prece, atuando diretamente na nossa saúde, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. Então, quando nós pensamos, o que acontece? Nós emitimos radiações. Esse nosso pensamento vai carregar determinadas emoções e sentimentos. E esse fluxo de pensamento vai estar sendo dirigido a alguém que nós naquele momento estamos pensando. Então, se nós tivermos pensamentos de, isso não só na oração, mas um pensamento de raiva, um pensamento de mágoa, um pensamento de dor, um pensamento de amor, ou um pensamento de ciúme, seja lá o que for, onde nós estivermos, nós vamos enviar a esta pessoa. Bom, mas então eu posso causar danos a alguém se essa pessoa estiver na mesma vibração de raiva, de mágoa, de ressentimento? Sim. Se ela estiver numa vibração superior, não. Ela vai estar acima disso. Então, se alguém deseja o meu mal, isso pode me atingir? Depende. Se eu sintonizar naquela mesma faixa, poderei ser atingida, sim. Se eu estiver acima, não. Então é tudo
É uma questão de sintonia. E em relação à prece, da mesma forma. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 10, há toda uma explicação sobre a ação da prece e a transmissão do pensamento. Para que a gente possa entender como é que funciona, a gente tem que imaginar como se todos nós estivéssemos, tanto encarnados quanto desencarnados, mergulhados num oceano. E esse oceano é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico, ele ocupa todo o espaço. E esse fluido, ele é acionado pela vontade. E ele é o veículo do nosso pensamento. Assim como o ar é veículo do som, com a diferença de que o ar ele está circunscrito, as vibrações do ar elas são circunscritas, e as vibrações, e no caso do fluido cósmico universal, se estendem por todo o universo. Elas não são circunscritas. Então, no momento em que nós pensamos em alguém, nós absorvemos energia cósmica, modificamos esse fluido cósmico universal conforme o padrão nosso vibracional. Se ele está recheado de emoções positivas, boas, vai atingir aquela pessoa com aquelas energias boas e positivas. E se forem energias deletérias, se aquela pessoa estiver mal, ela também não receberá. Ou receberá, dependendo da receptividade dela. Então, é muito importante nós lembrarmos que a velocidade do nosso pensamento, ele vai atingir outra pessoa, tanto encarnado quanto desencarnado, possivelmente, numa velocidade maior do que a da luz. Isso é algo muito, muito, a gente pode dizer assim, instantâneo. Né? Formando entre essas duas pessoas uma corrente fluídica, entre aquele que pensa e aquele que recebe. E a intensidade vai ser de acordo com o quê? Com a força e com a vontade daquele que está pensando. E no caso do pensamento, daquele que ora. Bom, então a força da minha prece vai ser de acordo com aquilo que eu quero, com a força do meu pensamento, com a força da minha vontade, sim. Podemos dizer, imagine um lago, e eu pego uma pedra e eu atiro essa pedra. Dependendo da força que eu atirar essa pedra na água, o que vai acontecer na superfície da água? Vai se formar aquelas ondas concêntricas que vão se propagar, não é assim? O quanto vai propagar essas ondas? Depende da força que nós lançamos a pedra. Então, a nossa oração, ela terá mais força ou menos força de acordo com a nossa fé, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós acreditamos que possa ser possível Deus nos atender. Mas isso não quer dizer que Ele vai nos atender como nós imaginamos. Porque eu posso achar que para Deus me atender naquele meu pedido, tem que se processar tal coisa. E Deus pode nos atender aquele pedido, acontecendo outra coisa. Mas eu estou pedindo uma coisa e Deus está me dando outra, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Mas é importante nós sabermos, não existe prece sem resposta. Todas as nossas preces têm respostas. Todas têm respostas. O que acontece é que a resposta, às vezes, não é como nós queremos que seja, como nós imaginamos que seja. E quando nós fazemos a oração, a prece do Pai Nosso, a nossa tendência é dizer, como é que a gente diz? Seja feita a vossa vontade. Eu, às vezes, escuto alguns dizerem a nossa vontade, né? Porque tem que ser só a sua vontade. Deus, se Ele acha, né, ou faz com que as coisas sejam diferentes daquilo que a pessoa imagina, ela se rebela contra Deus, se esperneia.
Então, quando a gente diz seja feita a vossa vontade, que seja feita a vontade de Deus realmente. Acreditando de que Deus faz o melhor para o nosso crescimento moral, espiritual, enfim, né? Então, é muito importante nós lembrarmos que a oração, ela tem uma força poderosa se nós colocarmos vontade, energia e fé. E ela pode atuar de uma forma intensa também no nosso corpo físico, na nossa parte emocional, na nossa parte espiritual. Para explicar isso, nós nos valemos de estudos que cientistas descobriram os neuropeptídeos. Isso não é coisa nova, dos neuropeptídeos. Demonstrando a melhora da saúde em relação à religiosidade. Tá? A partir dali, até teve aquele filme Quem Somos Nós, que explica alguma coisa nesse sentido, a partir dos neuropeptídeos. Então, quando nós temos um determinado estado emocional, isso é importante nós sabermos, para a gente poder, como é que a prece vai atuar a nível físico? Como que ela atua a nível físico? Então, os cientistas descobriram os neuropeptídeos, que quando nós temos um determinado estado emocional, nós geramos neurotransmissores. Esses neurotransmissores, segundo esses estudiosos, eles achavam que eles ficavam restritos ao nosso cérebro, à sinapse nervosa, e que as coisas aconteciam somente no cérebro. Então, qualquer situação emocional vivenciada por nós iríamos ter repercussões somente a nível cerebral. Só que eles descobriram que isso não era verdade. Que essas moléculas muito complexas, chamadas neuropeptídeos, neurotransmissores, eles se derramavam na corrente sanguínea a partir do nosso hipotálamo. E descobriram também que todas as nossas células têm um receptor para esses neuropeptídeos. Vamos explicar melhor. Quando eu tenho uma emoção, eu gero neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos estão ligados ao tipo de emoção que eu tenho. Se eu tenho um sentimento ou uma emoção de raiva, eu vou produzir neuropeptídeos de raiva. Se for de amor, de amor. Se for de ódio, de ódio. Se for de paz, paz. E assim sucessivamente. E todas as nossas células têm receptores para isso. Se eu sentir raiva, eu produzi neuropeptídeos. Vou, então, fazer com que esses neuropeptídeos sejam derramados na minha corrente sanguínea. E se todas as minhas células têm esses receptores, todas elas vão vivenciar o quê? A raiva. Então, os neuropeptídeos são proporcionais ao tipo de sentimento que eu tenho. Então, se eu sentir amor, eu vou produzir neuropeptídeos ligados a amor. Isso vai ser derramado na minha corrente sanguínea e todas as minhas células vão vivenciar o amor. É por isso que cada vez mais a ciência está provando. Eu não sinto raiva só numa parte do meu corpo, no meu cérebro, no meu coração. Eu sinto raiva em todo o meu corpo. E eu não sinto amor só numa parte do meu corpo. Eu sinto amor em todo o meu organismo. Em todo o meu organismo. Se isso a nível físico, vocês imaginem a nível espiritual. Então, quando foi descoberto isso, né, eles viram também que o nosso sistema imunológico está, e é um dos sistemas mais
sensíveis às emoções. É o nosso sistema imunológico. E ele pode ser atingido até 63%. Eu posso reduzir a eficácia do meu sistema imunológico em 63%. Então, se eu estou estressada, o meu sistema imunológico ele vai diminuir a sua eficácia. Com isso, eu vou estar mais suscetível a doenças. Muito bem. Imaginando uma pessoa que teve uma gripe. Aí ela teve a gripe. E durante essa gripe ela teve uma profunda decepção. Essa gripe evoluiu para uma pneumonia. O que aconteceu? A gripe piorou? Não. O sistema imunológico dessa pessoa decaiu. Em função da sua parte emocional em desequilíbrio. Então, sabendo disso, sabendo do quanto as nossas emoções interferem no nosso corpo, interferem nas nossas células, interferem no nosso sistema imunológico, nós podemos imaginar que no momento em que nós oramos, que nós estamos falando com Deus, estamos nos ligando com a fonte superior de harmonia, de luz, nós estaremos então nos banhando com essa luz, nos banhando com essa força divina, nos banhando com essa energia saudável. E com isso, vamos ficar mais saudáveis em todos os sentidos. Então a prece tem um efeito terapêutico muito grande, tem um impacto físico, mental e espiritual. Alguns cientistas também fizeram pesquisas com freiras carmelitas, para ver se realmente, nos momentos em que elas estavam em êxtase espiritual, êxtase místico ou em prece, se alguma coisa acontecia realmente no cérebro. Lembrando que esses cientistas, muitos deles, cientistas ateus. Então, esses cientistas, com essas freiras, eles pegavam e começaram a mapear, escanear o cérebro destas freiras quando estavam em oração. E aí, eles fizeram 2 tipos de grupos. Eles colocaram que havia a prece ritualística. A prece ritualística é quando a pessoa, ela faz a prece, mas ela não sente. Ela faz aquela prece. Ela repete palavras, mas ela não está sentindo o que ela está dizendo. É simplesmente uma repetição de palavras. E essa prece ritualística não acontecia nada no cérebro. Mas também eles viram que algumas freiras tinham experiências autênticas, preces autênticas, em que, quando elas faziam essas preces, havia alterações químicas cerebrais notáveis. Alterações químicas muito grandes. Com alterações de percepção, com potencialidades inimagináveis. Acelerando, inclusive, a eficácia do sistema imunológico. Então, eles viram que estas freiras, e pegaram também outras pessoas, budistas, enfim, de outros segmentos. E sempre havia esses dois grupos de pessoas. Pessoas que faziam preces autênticas, quer dizer, que estavam com emoção, com fé, estavam realmente sentindo o que estavam falando. E havia aquelas preces que eram só palavras. Então, a prece autêntica é o que nós
devemos sempre buscar nos recolhermos realmente. Porque quando nós falamos que o valor terapêutico da prece, não estamos falando em um monte de palavras. Estamos falando da ligação com esse Pai. Estamos falando dessa ligação com Deus. Com essa fonte de energia e de luz que nos reergue, que nos dá ânimo, que nos dá coragem, que nos dá a condição de vencermos as dificuldades, os embates da vida. Na questão 660, no Livro dos Espíritos, os espíritos perguntam, ou melhor, Kardec pergunta aos espíritos: a prece torna o homem melhor? Será que a prece nos torna melhores? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Muito bem, vocês acertaram. Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que acham que não, a prece em si não vai nos tornar melhores. E aqui, os espíritos dizem sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Aí entra o nosso sentimento, a nossa sinceridade, a nossa vontade, o nosso envolvimento naquela prece. Vamos nos questionar se quando nós fazemos a nossa oração, a nossa prece, nós estamos fazendo só uma repetição, uma ladainha, repetindo palavras. Não que não se possa fazer preces decoradas. Podemos, desde que a gente faça com sentimento. Eu posso fazer uma oração do Pai Nosso, eu posso fazer uma Ave Maria, eu posso fazer, enfim, qualquer prece. Mesmo que seja decorada, desde que ela esteja recheada de quê? De emoção, de sentimento, eu esteja sentindo o que eu estou falando. Se eu estiver sentindo, não tem problema. É claro que é preferível nós fazermos a prece que vem do coração, porque aí nós vamos colocar com as nossas palavras. Nós vamos falar com Deus, com esse Pai de amor e bondade, que nos assiste, que nos ampara a qualquer momento. Mesmo que a gente esteja se sentindo desamparado, Ele está sempre a nos amparar. Ele está sempre a nos guiar. E Joana de Ângeles, ela diz que arar é orar. Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela faz essa colocação. Arar é orar. Todos nós, quando trabalhamos, quando fazemos as coisas com amor, esse trabalho pode ser uma oração. Porque a gente acha que orar é somente fecharmos nossos olhos e fazermos aquela prece. Mas orar é nós estarmos numa vibração superior. Não é um ato, é uma atitude. É uma atitude interior. É uma atitude frente à vida. Eu posso trabalhar e no meu trabalho eu estar internamente orando, porque eu estou fazendo aquele trabalho com amor. Eu posso estar cuidando de uma criança e eu estar orando porque eu estou fazendo aquilo com amor. Eu posso estar cuidando de um idoso e estar fazendo aquilo com amor. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, porque é uma vibração interna. E no momento em que eu elevo a minha vibração, eu vou estar em contato constante com esse Pai, pela minha vibração mais elevada. Então, se nós queremos mais saúde, se nós queremos viver melhores, se nós queremos ter mais coragem, vamos orar. Vamos lembrar dessa fonte inesgotável de luz que nós temos à nossa disposição. E como, às vezes, aquela criança rebelde, que está aquele dia lindo, maravilhoso de sol, e quer ficar no escuro. Fecha as janelas,
fecha tudo e fica na escuridão. Deus esqueceu de mim. Será que não sou eu que estou me fechando para a luz? Com toda certeza. Então vamos abrir o nosso coração para a luz. Vamos abrir o nosso coração para a paz. Vamos procurar fazer com que neuropeptídeos saudáveis, né? Neuropeptídeos de amor, de paz, de luz, de harmonia, de saúde, possa se derramar pela nossa corrente sanguínea, atingindo todos os nossos órgãos, atingindo o nosso coração, atingindo a nossa mente, atingindo o nosso ser, o ser espiritual que somos nós. Então que não nos esqueçamos da prece. É claro que para falarmos sobre a prece, poderíamos levar ainda muito tempo. O que falamos aqui foi uma pequena colocação para que a gente possa entender o valor da oração e o valor que essa oração pode ter tanto para a nossa vida quanto da vida daqueles que sabemos que estão passando por dificuldades, por dores de todas as horas. Obrigada pela atenção.